Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Caspita e sejam bem-vindos para mais uma análise tática. No vídeo passado vocês viram a prévia do jogo entre Portugal e Polônia. Portugal acabou passando para as semifinais nos pênaltis e vai pegar o vencedor desse jogaço entre Gales e Bélgica. Afinal, Portugal ter passado é um grande desgosto. Primeiro porque é o time que não consegue ganhar de ninguém nessa Eurocopa. Vai empatando todos os jogos. E além disso, é o time em que o Fernando Santos sempre muda no final a escalação. E o meu canal acaba sempre ficando com aquele buraco. Porque, você não está analisando Portugal direito. Não é que eu não estou analisando Portugal direito. É que simplesmente Fernando Santos muda a escalação de Portugal a todo momento. Eu estou ficando maluco. Mas, ossos do ofício. Esse jogo entre Bélgica e Gales provavelmente é um dos jogos mais curiosos. Primeiramente porque os dois se enfrentaram na fase de grupos de classificação para a Eurocopa. E detalhe, o jogo na Bélgica foi 0-0 e no país de Gales, Gales ganhou. Ou seja, num histórico recente, Gales tem uma vantagem em relação à seleção belga. Gales também tem hoje o grande craque dessa Eurocopa, que é o Gareth Bale. Tem jogado muita bola, tem sido o principal jogador de Gales. E Gales tem surpreendido muita gente que esperava aquele time à la inglesa, com duas linhas de 4, bola aérea toda hora. Não, é um time que toca muito bem a bola, é um time que roda muito o jogo. E que tem em Gareth Bale um cara muito acima da média e jogando muita bola. Isso é muito importante. Uma equipe que joga num 3-5-2, que ora vira um 5-3-2, ora vira um 3-4-3. Eu vou explicar com mais calma todas essas variações táticas. Mas é uma equipe que tem surpreendido positivamente muita gente. É claro, tem um momento em que, quando precisa fazer alterações, os jogadores que tem no time titular estão muito acima daqueles reservas. Entretanto, tem sido um grande show por causa de tudo que envolve esse pequeno país que, com um detalhe ruim, votou favorável à saída do Reino Unido na União Europeia. A Bélgica, por sua vez, deve vir num 4-2-3-1 com algumas alterações, especialmente na parte defensiva. O Vertonghen está suspenso, o Vermaelen está machucado, que novidade! E há até dúvida se o Eden Hazard, jogador do Chelsea, vai jogar. A probabilidade maior é que ele jogue, deve fazer aquele teste de vestiário e acabar indo para o jogo. Há uma expectativa muito grande por causa dessa seleção belga, também apelidada na internet como a geração belga, pelo fato de ser uma seleção simplesmente mítica nos FIFAs em especial. E muitos acreditam ser uma seleção superestimada. Entretanto, nessa Eurocopa, diferente da Copa de 2014, que foi o primeiro grande torneio desse time, essa seleção belga tem desenvolvido um futebol melhor. O Eden Hazard tem feito uma boa Eurocopa e despachou a Hungria com uma facilidade muito grande por uma vitória de 4-0. Verdade, muitos gols surgiram no segundo tempo, na parte final. Entretanto, é um resultado expressivo, inclusive foi a maior goleada dessa Eurocopa até o momento. Eurocopa que, apesar de ter muito ataque, não tem tido tantos gols assim. Vamos então começar analisando a seleção de Gales, pois ela tem algumas curiosidades interessantes desse sistema tático e que será bem importante a gente falar sobre, beleza? Antes de colocar o padrão de movimentação dos jogadores dentro do 3-5-2, do 5-3-2, porque é um sistema tático que varia em muitos momentos, eu vou explicar as variações desse sistema tático para ficar mais fácil vocês entenderem. Na parte ofensiva, Gales costuma atuar num 3-5-2. Um 3-5-2 com Chester, Williams e Davies na zaga, do lado direito para o lado esquerdo respectivamente, sendo que o Davies é um lateral esquerdo de origem, ainda que seja um lateral esquerdo defensivo, ele é um lateral esquerdo de origem. Gunter aparece como ala pelo lado direito e o Taylor como ala pelo lado esquerdo. Ledley aparece como jogador de marcação, ou seja, aquele primeiro volante. O Ledley vai atuar como o primeiro volante, é um jogador mais de marcação, raramente vai aparecer à frente. Joe Allen, que é considerado um jogador cult, é um cara que no Liverpool é reserva, mas é meio que considerado um mito. É um dos jogadores desse meio de campo e que tem a principal tarefa de rodar a bola o máximo possível nesse meio de campo. Apenas um fato curioso sobre o Joe Allen, ele é conhecido como o
Pirlo galês, muito por causa da capacidade dele de rodar a bola no meio de campo e muito mais ainda por causa de sua grande barba que deixou crescer, em especial nessa última temporada. Não bastasse ser uma piada de apenas torcedores do Liverpool, recentemente em um jogo da Band, o próprio Neto comentou isso. Ou seja, o Allen se tornou um mito, um baita de um mito, diga-se de passagem. No Liverpool ele atua dessa maneira, é um jogador que a principal função dele é reter a posse de bola, não necessariamente ele vai ser o primeiro volante. Inclusive nessa temporada com o Jürgen Klopp ele tem atuado como um jogador um pouco mais solto e tem até rendido melhor do que rendia com o Brendan Rodgers, que havia trabalhado com o jogador no Swansea, entretanto nunca conseguiu tirar o melhor rendimento do Joe Allen. O Jürgen Klopp tem feito um trabalho muito mais interessante com o Allen devido às características deles. É um jogador de estatura baixa, com menos de 1,70 m e que atuar como primeiro volante, função que exerceu na majoritariamente das vezes em que foi escalado com Brendan Rodgers, acabava sendo um grande sacrifício devido ao fato de que também não é um jogador com tanta virilidade assim para fazer essa função, diferente, por exemplo, de Makelele e Kanté. Aaron Ramsey, jogador do Arsenal, é o meia que vai se aproximar mais do Kanu e do Bale. Lembrando que em vez do Kanu pode ser o Volks, o ataque de País de Gales tem revezado de vez em quando. E o Ramsey é o jogador mais conhecido mundialmente pelo fato de que marca gols e no dia seguinte alguma celebridade morre. Se você for uma pessoa famosa, torça para que ele não marque porque o seu dia pode estar chegando. Cuidado, hein? Algo que é conhecido como o efeito Aaron Ramsey. Na frente a gente tem o Kanu, que vai ser o atacante mais fixo, mas pode ser o Volks também. Gales costuma fazer essas trocas de vez em quando. E Gareth Bale, jogador que tem sido grande destaque dessa Eurocopa, não somente por causa da parte técnica, já tem 3 gols na competição. É claro que 2 em cobranças de faltas, em que os goleiros também auxiliaram, em especial o Joe Hart, mas também pelo fato de que ele tem exercido sua liderança em campo, tem contribuído demais na marcação, tem sido um jogador primordial para Gales estar nas quartas de final hoje, e será provavelmente a principal peça dessa equipe. A equipe do Chris Coleman, como eu disse anteriormente, costuma variar muito o seu sistema tático durante o jogo. Pode recuar Gunter e Taylor para maior proteção pelos lados do campo, pode fazer esse 3-5-2 clássico e quando está atacando pode transformar a equipe num 3-4-3 ou um 3-4-2-1, com Aaron Ramsey se lançando mais ao ataque e, é claro, invertendo bastante de posição com o Gareth Bale. Ora o Gareth Bale vai aparecer pelo lado direito, o lado em que ele costuma atuar no Real Madrid, ora vai aparecer pelo lado esquerdo, o lado que o consagrou em sua época de Tottenham. Desse jeito, Ledley acaba ficando um pouco mais livre para sair para o jogo e o Joe Allen também. Entretanto, quando atua dessa maneira, Gales pode deixar espaços para os contra-ataques. Mas é importante lembrar que Gunter e Taylor são alas especialmente defensivos. Apesar de apoiar algumas vezes, a tendência é deixar que o meio de campo, no caso com Ledley, Allen, Bale, Ramsey e o atacante, pode ser o Kanu, pode ser o Volks, para criar as jogadas. Gunter e Taylor têm uma função especialmente de marcação. Mas majoritariamente quando estiver com a bola, a equipe deverá se comportar num 3-5-2. Apenas para lembrar, circulei Bale e Ramsey devido às alterações do sistema tático, e que, é claro, alteram todo o padrão de movimentação da equipe. Mas de maneiras gerais, são os 2 jogadores de meio de campo que vão se alterar mais de posição, com Bale também caindo pelo lado direito, Aaron Ramsey aparecendo pelo lado esquerdo, pode aparecer na área também, pode dar espaços para que Allen chegue como um homem surpresa. O que fica mais fixo mesmo é o Ledley. Seja lá o que acontecer no jogo, o que Gales fez nessa Eurocopa é histórico e apresentando um futebol de boa qualidade. Não é um time torto como costumam ser alguns times britânicos, como era a Irlanda do Norte especialmente, adversário em que eliminou com duras forças nas oitavas de final, um adversário que proporcionou muita dificuldade. É um adversário que gosta de jogar bola e que provavelmente nesse jogo a gente deve ter um jogo bem técnico contra a Bélgica. Então vamos para os Diabos Vermelhos, assim conhecida a seleção belga. A seleção belga, para muitos uma seleção extremamente superestimada e que até pouco tempo estava em primeiro no ranking da FIFA, por mais estranho que o ranking da FIFA seja, ou seja, é mais um dos motivos para se suspeitar desse ranking da FIFA.
É uma equipe que tem vários de seus jogadores jogando em equipes de bom nível técnico ou das melhores da Europa, e que deverá vir escalada com Courtois no gol, Alderweireld, o zagueiro do Tottenham, pelo lado direito, Denayer, zagueiro que pertence ao Manchester City, pelo lado esquerdo. Ele deverá jogar muito pelo fato de que o Vermaelen está machucado e o Vertonghen está cumprindo suspensão. Jordan Lukaku, irmão do atacante Romelu Lukaku, pelo lado esquerdo como lateral, e Meunier pelo lado direito. Nainggolan e Witsel pelo meio de campo. Eles se alternam a função de homem de marcação. Ora o Nainggolan faz essa função, mas muitas vezes ele também faz o box to box. O Witsel muitas vezes ele tem mais liberdade para jogar, entretanto ele costuma chegar menos no ataque porque ele dita mais o ritmo no meio de campo. Kevin De Bruyne, jogador do Manchester City, atua mais numa função central, diferente da função pelo lado direito que ele joga durante o Manchester City. Eden Hazard pelo lado esquerdo, que tem feito uma boa Eurocopa nessa temporada, não fez uma Copa do Mundo interessante, na verdade foi uma das grandes decepções, apesar da Bélgica ter chegado na quartas de final, foi um jogador que ficou devendo. Assim como a seleção belga em matéria de futebol apresentou até um resultado interessante de quartas de final, entretanto seus jogadores poderiam render mais. Algo que até aumentou ainda essa conversa da geração belga e o superestimado do nível dela. Do lado direito a gente tem Yannick Carrasco, ou Carrasco, aí tanto faz, jogador que fez inclusive o gol do Atlético de Madrid na final da UEFA Champions League, mas que não conseguiu levar o seu time à vitória. Entretanto, ele pode dar lugar ao Mertens, ou seja, é uma das alterações que podem acontecer ou não. Entre essa aqui, no caso, já estou antecipando que isso pode acontecer. É algo mais possível. E o atacante isolado do Everton, Romelu Lukaku, irmão do Jordan Lukaku, lateral esquerdo, como eu disse anteriormente. Na parte ofensiva, essa deverá ser a movimentação da seleção belga. Lukaku deverá ser o lateral esquerdo com mais liberdade. Meunier pelo lado direito deverá ficar mais preso, até mesmo para vigiar melhor o Gareth Bale quando atuar pelo esse setor. Nainggolan, apesar de ser o jogador com mais função de marcação nesse meio de campo, costuma aparecer muito à frente, deixando que Witsel e De Bruyne, circulados em amarelo, ditem mais o ritmo do meio de campo. Em especial o Witsel, o De Bruyne tem sido muito mais um meia atacante do que exatamente o armador dessa equipe. E Carrasco costuma atuar pelo lado direito, mas pode aparecer pelo lado esquerdo. Hazard costuma jogar pelo lado esquerdo, raramente vai pelo lado direito. E Romelu Lukaku, que deverá ser extremamente importante para ajeitar as jogadas para esses jogadores de meio de campo, que são bem talentosos. Entretanto, essa seleção belga tem tido muitas dificuldades de quebrar defesas fechadas, que Gales deverá proporcionar isso. Será fundamental então as jogadas de tabela, os chutes de fora da área. A bola parada pode ser uma bola interessante, um tipo de jogada que a seleção belga deverá explorar. Entretanto, ela perde parte do seu poder aéreo com a saída do Vertonghen da equipe. Entretanto, é uma equipe que tem um contra-ataque muito poderoso, especialmente com Hazard, com Carrasco. O toque de bola também sai com muita qualidade. O Lukaku, apesar de ser um atacante alto, é um atacante rápido, um atacante que tem força física, mas tem boa técnica também. Enfim, esse jogo promete ser um belo jogo. Vamos então comentar aonde deverão ser as principais áreas de ação desse jogo. Existe até uma expectativa de que este jogo entre Bélgica e Gales seja um jogo de ataque contra a defesa, no caso da Bélgica atacando contra a Gales defendendo. Mas a tendência principal é que esse seja um jogo de muita velocidade e especialmente um jogo de contra-ataque. O lado esquerdo, onde atacam Lukaku e Hazard pelo lado belga, deverá ser o principal lugar explorado por Gareth Bale, apesar de Gunter ser um lateral ainda mais defensivo. Pelo lado direito da defesa belga, ou seja, o lado esquerdo do ataque de Gales, Taylor tem um pouco mais de liberdade para atacar, além do fato de que Davies, lateral esquerdo de origem, tem um pouco mais de qualidade na saída e deverá ter um apoio mais interessante de Joe Allen. Então os lados do campo deverão ser explorados por ambas as equipes. O duelo no meio de campo também será crucial, pois uma bola perdida poderá render inclusive contra-ataque. Bom pessoal, então é isso. Essa foi mais uma prévia de análise do Cáspita. Se você curtiu, se inscreve no canal, clica no curtir e eu vejo você na próxima prévia. Um abraço!